O Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Vidas sucessivas. Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. A maioria das pessoas não gostam de pegar e prestar atenção em pequenos detalhes. E aí fala, não tem reencarnação na Bíblia. Tem muitas reencarnações. Tem muitos detalhes que vai mostrando a reencarnação. Tem um livro que chama Reencarnação segundo a Bíblia e a Ciência, mostrando-nos que ela existe, que é um fator importante, que a gente entenda como que ela funcione, que a gente entenda como que existe esse processo de nos impulsionar no processo evolutivo através de vidas sucessivas para que nós possamos nos corrigir, possamos nos adaptar a cada fase dessa existência a determinados padrões de melhoria espiritual. E assim, tem o nascer de novo na mesma vida, quando você faz as suas transformações, e o nascer de novo quando você vai passar pelo processo reencarnatório. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Necessário nascer de novo. Necessário reconstruir a sua vida aqui, reformulando seus conceitos, e vir em outra reencarnação, dentro de um processo reparador, dentro de um processo de reestruturação psíquica, para que sejamos melhores. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. Entender sobre vários pontos de vista essa palavra de Jesus faz parte do processo evolutivo nosso, mas para nós espíritas precisamos saber que uma informação importante para que a gente comece a fazer a nossa metamorfose. Embora entendamos que tem que nascer de novo nesta vida, não por um símbolo externo de batismo, por exemplo, nascer de novo a partir do momento que a gente se melhore a cada dia, se modifique, tome posturas mais saudáveis, posturas mais sadias, que passemos a agir de forma mais consciente, de forma mais responsável. Portanto, temos que entender que o processo de nascer de novo é muito mais do que simplesmente um símbolo externo. É também uma transformação íntima que a gente começa a fazer agora para adentrarmos na próxima existência de uma forma melhor. A reencarnação é lei universal. Todos os seres viventes reencarnam. Há um processo natural de transmutação dos princípios inteligentes ou do princípio energético, desde lá do vírus, passando pelas bactérias, pelas algas, pelos vegetais, pelos animais inferiores, pelos animais superiores, até chegar no processo hominal, um longo processo de evolução para que a gente consiga estabelecer um padrão evolutivo mais compatível com as nossas necessidades espirituais, que é de nos tornarmos espíritos puros, espíritos bons. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. Entender a misericórdia divina, eis um processo que a reencarnação vai nos ensinando. Então são processos que nós temos de resgatar a cada etapa para nos aperfeiçoarmos e assim tornarmos-nos pessoas melhores. E aí o Emmanuel nos lembra que entre os nossos seres humanos, em cada país, em cada cultura vai ter uma pena relativa ao crime cometido. E às vezes manda-se a pessoa para a pena de morte, ou para outro tipo de pena cruel, ou para sofrer os sofrimentos prolongados, como os presídios, prisão perpétua, ou um presídio onde a pessoa não tem nem direito a conversar. A forma com que lida-se com aquele que cometeu um crime vai variar de cidade para cidade, de região para região, de país para país, de continente para continente. Ou seja, temos as mais variadas formas de lidarmos com o crime, as mais variadas formas de lidarmos com aqueles que cometeram o crime. A providência, todavia, corrige amando.
não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco das atividades humanas, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Eis situação delicada, né? A gente reencarna para estar junto de inimigos e, às vezes, dentro do mesmo lar, dentro dos mesmos grupos familiares, para a gente aprender a amar, para a gente aprender a vivenciar um sentimento de amor, um sentimento de paz. Por isso nós estamos aqui na Terra, passando pelos processos naturais do aprendizado, passando pelos processos naturais de nos fazermos melhores, de procurarmos estarmos melhores. E a vida vai nos ensinando passo a passo a construirmos os nossos padrões íntimos de melhoria, nossos padrões íntimos de fortalecimento dos nossos sentimentos. Por isso a misericórdia divina nos dá tantas oportunidades de estarmos na Terra, de estarmos dentro de um processo evolutivo, onde nós temos que conviver com grupos dos mais diferentes matizes de evolução e começarmos o processo de evoluir, o processo de seguir em frente. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é acelerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Já entendemos isso? Muitas das vezes nós queremos ver aquele que cometeu um erro como uma pessoa monstruosa, e a vítima, tadinho, como que ele é inocente, como que ele é puro. Mas quando nós vamos encarar as pessoas do ponto de vista do espírito, as coisas ficam diferentes. Do processo de reajuste de conta dos passados, as coisas ficam diferentes. Das interferências de espíritos, de acordo com a sensibilidade e suscetibilidade de cada um, as coisas ficam diferentes. E aí, diferente daqui, diferente dali, vai tudo ganhando um impulso, vai tudo ganhando um novo ideal para nos refazermos, para nos reestruturarmos e para começarmos a colocar as nossas ideias dentro de um pacote, dentro de um padrão, dentro de ações que venham a nos fazer, tentar fazermos de nós pessoas melhores, pessoas mais úteis, pessoas que procurem aprender verdadeiramente a amar e a seguir os caminhos redentores. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram o crime. Já explicamos antes, antecipamos o texto, mas todos os emaranhados. E às vezes aquela pessoa que a gente acha pura e sincera, que sofreu aquele crime horroroso e hediondo, no passado foi uma grande algoz de centenas de pessoas. Então, aquele que cometeu o crime, ele está sendo fazendo parte de um mecanismo da justiça divina, cercado por um grupo de espíritos proporcionais à maldade que a pessoa fez no passado, e ele foi a vítima sensível que serviu de instrumento para aquele escândalo. Então é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Dentro desse processo, nós começamos a entender as dificuldades que nós temos de lidar aqui uns com os outros, e por isso é tão importante educar a nossa mente. Ou melhor, controlar a nossa mente, educar nossos conflitos e evangelizar nossos sentimentos. É de fundamental importância que coloquemos em prática esses ensinamentos. A partir dali, nós vamos começar então a fazer uma grande transformação íntima para que a gente não venha a cair dentro dos processos de obsessão, dentro dos processos de pagar olho por olho, dente por dente. Temos que aprender a pagar com amor, como a justiça divina nos coloca, como ele disse aqui antes. A justiça divina não vai colocar a gente dentro de um processo de sofrimento total, mas no palco da vida, quando a gente vai ser colocado frente a frente com os nossos adversários para as mais diferentes testes, para os mais diferentes reajustes, até que aprendamos a nos aprimorar frente à justiça divina. E como Deus conhece todos os mecanismos das mentes, porque todos nós estamos entrelaçados uns aos outros pelos mais diferentes sentimentos, e também estamos ligados a Deus
pelo princípio inteligente, pela essência do Espírito. E por isso, ele conhece todos os meandros da reparação, que automaticamente faz com que a nossa consciência se adeque àquilo que melhor for para ela na próxima existência para reparar seus erros. Não brinque com a consciência. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos no homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Então, todos nós, emaranhados no processo evolutivo necessário ao nosso crescimento espiritual, vamos passando de etapas a etapas, dentro de um processo de aperfeiçoamento, dentro de um processo de crescimento, até que um dia estejamos todos mais aperfeiçoados, estejamos todos vivenciando a perfeição. É por isso a tão grande importância da necessidade do esquecimento do passado para fortalecer os laços de família e reparar erros, às vezes clamorosos. Não te maravilhes de haver dito, necessário é nascer de novo. Precisamos renascer o nosso sentimento em Cristo a todos os momentos para nos tornarmos pessoas melhores, para entrarmos no caminho que conduz à vida, porque somente assim saberemos trilhar a paz íntima que nos fortalecerá os caminhos. No site da FEB você encontra este e muitos outros livros que vão iluminar seus caminhos, fortalecendo-te para os grandes embates da vida.